Urgente! A Red Bull acabou? Veja por que a equipe pode ser vendida e deixar a Fórmula 1. A Fórmula 1 está vivendo uma temporada eletrizante e surpreendente, com reviravoltas e surpresas em praticamente todas as etapas do calendário. O Grande Prêmio de Miami pode ter sido o início de uma nova era de dominância no esporte. Tradicionalmente conhecida por sua força esmagadora, a Red Bull, liderada pelo fenomenal Max Verstappen, sempre foi sinônimo de vitória. Contudo, após a corrida em Miami, a equipe austríaca começou a enfrentar um desafio inédito em 2024. A McLaren, a equipe papaya, que há anos buscava voltar ao topo da Fórmula 1, finalmente encontrou o caminho certo, com um carro extremamente competitivo e atualizações que vêm impressionando o paddock. Não é só questão de ter um bom carro, mas a capacidade de desenvolvimento da McLaren tem deixado os rivais em alerta, especialmente a Red Bull. Desde então, a McLaren vem evoluindo a passos largos, e nas últimas corridas, essa evolução tornou-se evidente. Lando Norris não só tem conseguido igualar o desempenho de Verstappen, como também começa a se aproximar do holandês na classificação geral. A diferença de desempenho entre os carros ficou escancarada no Grande Prêmio de Singapura, onde Norris colocou meio segundo por volta em Verstappen, mostrando que a McLaren está em um novo patamar. A cada corrida, essa diferença de desempenho e pontuação entre Lando e Max está diminuindo, colocando uma enorme pressão sobre a Red Bull, que nunca teve que lidar com uma ameaça tão séria nos últimos anos. Até o ex-campeão Nico Rosberg já comentou sobre o assunto, afirmando que a Red Bull está morrendo de medo da McLaren. O desenvolvimento da McLaren em 2024 não é fruto do acaso. O time de Woking soube alinhar uma série de fatores que culminaram nesse momento de auge. Desde a reestruturação técnica, com a chegada de novos engenheiros e talentos vindos de outras equipes, até o trabalho árduo na fábrica para encontrar soluções aerodinâmicas e mecânicas eficientes. A McLaren apostou alto no conceito de alta pressão aerodinâmica, o que vem se mostrando um diferencial em circuitos de alta carga, como foi o caso de Singapura. A eficiência aerodinâmica é o que permite que o carro de Norris e Oscar Piastri seja tão veloz nas curvas, ganhando preciosos milissegundos por volta. Outro ponto crucial para essa ascensão é a qualidade dos pilotos. Lando Norris, com seu talento natural e sede de vitória, tem sido a peça-chave nesse quebra-cabeça. O jovem britânico amadureceu muito nos últimos anos e, em 2024, parece ter encontrado o equilíbrio perfeito entre agressividade e consistência. Além disso, a chegada de Oscar Piastri trouxe um frescor ao time, com o jovem australiano sendo constantemente rápido e competente em ajudar a equipe a somar pontos valiosos no campeonato de construtores. Em contrapartida, a Red Bull, que dominava com certa tranquilidade até o começo do ano, parece estar perdendo fôlego. Verstappen, apesar de sua habilidade incontestável, começa a mostrar sinais de frustração com o desempenho do carro. A equipe, que tradicionalmente era conhecida por suas atualizações eficientes ao longo do ano, parece ter estagnado. Isso ficou evidente quando, em Singapura, mesmo com toda a estratégia e talento de Verstappen, ele simplesmente não conseguiu acompanhar o ritmo de Norris. O comentário de Nico Rosberg, de que a Red Bull estaria com medo da McLaren, não foi à toa. O ex-campeão conhece bem os bastidores da Fórmula 1 e sabe que, quando uma equipe como a McLaren encontra o caminho certo, é difícil pará-los. Como se tudo isso não bastasse, desde a morte do fundador Dietrich Mateschitz, o futuro da Red Bull no esporte tem sido alvo de muitas especulações e incertezas. A recente contratação de Will Courtney, estrategista-chefe da Red Bull, pela McLaren, só alimenta mais os rumores de que a equipe austríaca pode estar enfrentando uma debandada generalizada e, quem sabe, até uma possível venda ou reestruturação. Courtney foi confirmado como o novo diretor esportivo da McLaren, mas a transição ainda não está completamente definida, já que seu contrato com a Red Bull vai até 2026. Isso deixa em aberto a possibilidade de uma negociação entre as equipes para uma saída antecipada, seja através do pagamento de uma multa ou até mesmo uma troca de funcionários. Esse movimento é um golpe significativo para a Red Bull, que já perdeu várias peças importantes recentemente, como engenheiros e outros membros-chave de sua equipe técnica. Tudo isso acende um alerta para o futuro da equipe. Rumores de uma possível venda da Red Bull
que circulam desde a morte de Mateskits, ganham força a cada nova baixa no time. A situação é delicada, e muitos já especulam se a Red Bull vai permanecer na Fórmula 1, ou se, de fato, pretende vender sua operação para outra empresa, como a Andretti ou até mesmo a Ford, que estaria interessada em aumentar sua presença na categoria. Enquanto isso, a McLaren segue em franca expansão, aproveitando as oportunidades de mercado e fortalecendo ainda mais sua posição como uma das principais equipes do grid. A saída de Will Courtney da Red Bull é mais um exemplo da debandada que a equipe vem sofrendo nos últimos meses. E essa movimentação de profissionais de alto escalão não passa despercebida. Quando uma equipe começa a perder membros importantes em posições estratégicas, isso costuma ser um indicativo de que há algo de errado nos bastidores. Desde que Mateskits faleceu, o futuro da Red Bull tem sido incerto, e rumores sobre uma possível venda da equipe para outro grupo não são novidade. Com a saída de figuras centrais como Courtney, a sensação de que o projeto da Red Bull na Fórmula 1 pode estar perto de um fim ganha ainda mais força. Só que não é só a Red Bull que sente o impacto dessa debandada. A McLaren, que está em plena ascensão, tem se mostrado ágil ao identificar e contratar talentos que podem ajudar a fortalecer ainda mais sua operação. A contratação de Will Courtney como diretor esportivo é uma prova disso. Ele traz consigo uma vasta experiência em estratégias de corrida, acumulada ao longo dos anos em que esteve na Red Bull, uma das equipes mais bem-sucedidas da última década. O que está em jogo aqui não é apenas a mudança de um estrategista, mas a transferência de conhecimento valioso para a McLaren, que tem demonstrado um crescimento constante em 2024 e planeja voltar ao topo da categoria. Enquanto isso, a Red Bull enfrenta um dilema. Por um lado, está promovendo funcionários internos para preencher as lacunas deixadas pelas saídas, o que pode ser visto como uma tentativa de manter a continuidade. Por outro lado, a falta de novas contratações de peso sugere que a equipe está hesitante em investir em um projeto que pode estar fadado ao encerramento. O fato de não estarem buscando grandes nomes de fora é um indicativo de que algo maior está por vir. Uma reestruturação interna parece ser o cenário mínimo, mas não se pode descartar a hipótese de que a Red Bull esteja considerando sair da Fórmula 1, especialmente diante da dificuldade de segurar seus principais talentos. A situação financeira também não pode ser ignorada. A Red Bull está investindo em novas instalações e melhorias em áreas que estavam defasadas. Só que esses projetos foram assinados por Mateskits antes de sua morte. Isso levanta a questão: até que ponto esses investimentos refletem o atual comprometimento da Red Bull com a Fórmula 1? Se o retorno financeiro continua sendo positivo, o marketing global gerado pela equipe também é significativo. Mas, com tantas mudanças estruturais e a perda de figuras-chave, fica a dúvida sobre como a Red Bull pretende seguir adiante. Com todos esses problemas, muitos apontam que esse pode ser o triste começo do fim da Red Bull. E voltando a falar da McLaren, rapaziada, não temos como negar que é impressionante o seu desempenho. Ao contrário de outras equipes que costumam ter altos e baixos ao longo da temporada, a McLaren vem mantendo uma curva ascendente de desempenho. E para muitos, é chegada a hora de um novo império, digamos assim, onde a Red Bull perde cada vez mais espaço com o passar da temporada. Enquanto tudo parece dar errado na Red Bull, na McLaren cada atualização no carro parece encaixar perfeitamente. E isso só aumenta a confiança de seus pilotos e engenheiros. A cada corrida, a diferença entre Lando Norris e Max Verstappen diminui. Atualmente, a distância entre os dois na classificação geral é de 52 pontos, mas essa diferença vem caindo, em média, 7 pontos por corrida. Isso significa que, mantida essa tendência, Lando poderá encostar em Max antes do final da temporada. E não se trata apenas de Lando. Oscar Piastri, com sua consistência, também está começando a tirar pontos preciosos de Verstappen, o que pode complicar ainda mais a vida da Red Bull. Outro ponto interessante nessa disputa é a questão das pistas. Muitos acreditavam que a McLaren só seria forte em circuitos de alta pressão aerodinâmica, como é o caso de Singapura. Só que Zac Brown foi claro ao afirmar que a McLaren está bem em qualquer tipo de pista. Isso coloca ainda mais pressão sobre a Red Bull, que agora precisa se preocupar com a McLaren em qualquer cenário.
seja em pistas de alta velocidade ou em traçados mais travados. A verdade, pessoal, é que com o atual cenário, o futuro da Red Bull na Fórmula 1 está envolto em mistério. A debandada de funcionários importantes, somada aos rumores de uma possível venda, sugere que a equipe está passando por um período de transição. A chegada de Will Courtney à McLaren reforça a ideia de que a Red Bull pode estar se enfraquecendo, enquanto seus rivais diretos estão aproveitando para se fortalecer. A Red Bull ainda é uma potência na Fórmula 1, mas os próximos meses serão decisivos para determinar se a equipe continuará no grid ou se passará o bastão para outro grupo, como a Ford ou Andretti. Bom, rapaziada, independentemente do que aconteça, a McLaren segue crescendo e consolidando sua posição como uma das equipes mais promissoras da atual temporada. Mas e você? O que acha desses fortes rumores de que a Red Bull pode acabar fechando as portas? Será mesmo que veremos o fim de um ciclo tão poderoso como ainda está sendo da Red Bull? Compartilhe com a gente sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.